7 de setembro, dia da independência do Brasil. Para falar dessa data nacional, eu vou conversar agora com o professor Glauco Richelli Prado. Muito boa tarde, professor. Boa tarde. Professor, o que é o 7 de setembro para nós, brasileiros? Então, é um marco, uma relação econômica e social do Brasil. O Brasil passa a se tornar independente, teoricamente, mas se nós observarmos numa linha de história, a relação do Brasil com outros países ainda se torna uma relação estreita, o país se torna dependente de outros países. Nós trocamos uma metrópole, que era Portugal, por uma hoje, no século XXI, Estados Unidos ou países da Europa. Então o Brasil sempre ainda se torna coadjuvante em certas questões. A independência foi o marco, nós tornamos um país, sim, mas precisa se trabalhar essas relações de evolução social, econômica e política, dando mais autonomia para esse país. Nós não observamos isso e com nenhum partido político. Vários presidentes adentraram ao Planalto e nós não conseguimos observar esse lado de total independência. Promessas são feitas, realizadas, mas pouco efetivação é feita. E o senhor acredita que isso esteja atrelado a quê? Então, atrelado hoje, principalmente a questão do comércio. O Brasil ainda tem fortes laços comerciais e fortes laços econômicos. Hoje o Brasil ele tem dívidas ainda com outros países, sim, mas hoje ele é um credor, ele também presta dinheiro. Só que essas relações ainda estreitam o Brasil numa certa forma em que as relações aqui se tornam mais estreitas. O Brasil não é um país hoje totalmente, vamos dizer, independente. Os livros de história passam para os alunos, passam para a sociedade um certo padrão, uma certa pompa heróica que Dom Pedro I realizou. Mas se nós observarmos isso numa trajetória, não ocorreu. Hoje, nós pegássemos a história, falta ainda alguns aspectos para ser analisados dessa independência. Poucas pessoas hoje sabem o que é a independência do Brasil. Então, isso é uma questão de um feriado que estão descansando em casa, sim, mas qual que é o real significado disso? Como em outros feriados nós observamos, falta ainda feriados nacionais, uma explicação ainda maior nas escolas, que isso foi se perdendo na década de 80 e 90 e hoje para ser retomado. Então, os feriados nacionais são feriados importantes, mas tem que ser trabalhado esse significado deles. Agora, vamos dar uma viajada. O que seria hoje se nós ainda fôssemos colônia de Portugal? Então, se nós formos colônia, o Brasil seria um país sem desenvolvimento nenhum. Nós percebemos que com a vinda da família real ao Brasil em 1808, até 1822, nós tínhamos a família real no Brasil. Nesses anos, nós observamos que o Brasil evoluiu muito. O Brasil ganhou um banco, ganhou uma biblioteca, abriu-se os portos, o comércio foi realizado, mas sem uma independência, o Brasil ficaria ainda à mercê de maiores potências. E não seria um país tão desenvolvido como é hoje. Nós temos uma democracia, uma política? Sim, mas ainda falta para o Brasil ainda uma reflexão. Nós temos ainda essa questão de ser uma nação em que depende. Mas se nós dependêssemos hoje mesmo de Portugal, ainda nós teríamos mais matas devastadas e outros pontos. Agora, tem muitos mitos e tem muitas coisas que envolvem a história. O que realmente é verdade com respeito ao acontecimento do Dia da Independência? Então, quando nós falamos de independência, nós pegamos e lembramos do quadro do Pedro Américo, aquele quadro que Dom Pedro põe em espada e você vê aquela cena heróica. O do quadro foi feito mais de 60 anos após a independência, em 1888. Então, nós observamos que muito do itinerário daquela revolução, os acontecimentos em torno do mês de setembro, foi uma alegoria. Muita gente montou, livros de história contam, mas falta ainda ser uma análise mais profunda. Agora, só para a gente encerrar rapidamente, nós tivemos, inclusive até a TV Mogi News transmitiu ao vivo, pela primeira vez na história da televisão aqui do Alto Tietê,
o desfile cívico do 1º de setembro. Tem muita gente que nem se dá conta, né, que o 1º de setembro foi comemorado não só o aniversário da cidade, como já o 7 de setembro, né, professor? Sim, então, o desfile é um fator importante. Parabenizo a TV por ter feito essa parceria com a Prefeitura e ter conseguido colocar em prática, né, essa transmissão. Ao mesmo tempo, o desfile, tão poucas pessoas conseguiram atrelar e hoje nós podemos observar na data que nós temos desfiles nas capitais e em Brasília, o principal. Tá certo. Professor Glauco, muito obrigada pelas suas explicações aqui hoje no Telejornal Mogi News.